Então, vamos novamente. Reversão deste painel com o título Digesto do ponto de vista da psicanálise e saberes afins, e abrimos com a intervenção do Filipe Pereirinha, Zizek, leitor de Lacan. Bom, muito boa tarde a todos. Numa conferência, eu estive aqui de manhã, numa conferência da manhã, o nosso colega Alexandre Magno Fonseca, que é o nome, disse a certa altura que não tinha jeito para contar anedotas, e eu pensei, diabo, será que alguém que não tem jeito para contar anedotas está bem enquadrado num colóquio sobre Zizek, um contador de anedotas por excelência? E o problema é que eu próprio não sei contar anedotas. Bom, a angústia estava a subir do tom. Foi já num terceiro momento que eu me lembrei. E se eu próprio fosse a anedota? Houve um tempo, com efeito, em que era obrigatório usar gravata, sobretudo numa conferência académica proferida na universidade. Veio depois um tempo em que alguém disse não ao uso da gravata e agora, como se vê, somos todos sem gravata, exceto eu. Essa é a razão porque decidi trazer a gravata, como uma espécie de anedota, uma negação da negação. Foi a melhor forma que arranjei, visto que não encontrei uma t-shirt suficientemente apelativa. Bom, será que isto tem algo a ver com a proposta que eu vos vou trazer, ou que eu vos trouxe? Propus como título da minha intervenção Zizek, leitor de Lacan. Para a maior parte dos leitores de Zizek, arriscar-me a dizer, Lacan é apenas um osso, uma dificuldade. A tal ponto que gostaria imenso de livrar-se dele, se pudessem, ou então de considerá-lo apenas como mais um tique de Zizek. Visto que Zizek tem muitos tiques, seria apenas mais um. Bom, não é esta, porém, a minha perspectiva. Considero que, sem a referência a Lacan, muitas das leituras de Zizek nos propõe, digamos, quer em relação à ideologia contemporânea, quer a Hegel, por exemplo, seriam, não digo melhores ou piores, mas substancialmente diferentes daquilo que são. Para Zizek, quando se trata, como ele diz no mais recente livro, Menos que Nada, repetir Hegel e não simplesmente efetuar um retorno aos chavões que permanecem colados ao seu nome e à sua filosofia, é em Lacan, antes de mais, que ele vai inspirar-se. E eu que pratico Lacan há mais de 20 anos, posso garantir que, geralmente, ele o faz de uma forma correta, se bem que muitas vezes descontextualizada, digamos. Lacan permite a Zizek livrar-se de inúmeros lugares comuns e, ao mesmo tempo, propor uma leitura inovadora de Hegel, a começar pela célebre afirmação de que o absoluto não deve ser entendido apenas como substância, mas também, precisamente, como sujeito. O problema é que grande parte do ensino de Lacan constitui uma verdadeira, eu diria, dessubstancialização dos termos e conceitos psicanalíticos. Daí a pergunta que me surgiu. Há alguma substância admitida na psicanálise? E, em caso afirmativo, qual? Bom, em vez de responder imediatamente à questão, proponho antes que façamos um pequeno desvio por alguns exemplos. O primeiro é, no mínimo, caricato. Trata-se de um filme que ainda não vi. Bom, podia perguntar-se porquê arriscar falar-me de um filme que ainda não vi. A razão é simples. Embora o facto de ver ou não ver um determinado filme seja algo trivial, neste caso, em concreto, eu diria que há alguma coisa mais que o torna, digamos, sintomático ou revelador da nossa época e de alguns dos paradoxos que a caracterizam. Não sei quantos de vós tiveram a oportunidade já, ou interesse, em ver o último filme do polémico realizador Lars von Trier, Ninfomaníaca. Quanto a mim, ouvi sobre ele um pouco de tudo. Por exemplo, já não há paciência. Eu até gostaria de ver o filme, mas tem duas partes. Ou alguém que viu a primeira parte
foi interessante, mas não tenho pachorra para ver a segunda. Talvez por isso, quando eu, certo dia, tendo desafiado para o efeito colegas e amigos, me dirigi finalmente ao cinema para ver este filme, não só alguns deles tinham preferido aproveitar o dia de outra maneira, indo até à praia, por exemplo, pois estava um lindo e raro dia de sol, como o filme tinha entretanto saído de cartaz. Ocorreu-me o que se passa aqui, o que aconteceu. Creio que um dos argumentos utilizados de que o filme tem duas partes ou é demasiado longo não costumava ser usado com frequência para um filme que promete sexo em abundância de forma explícita. Será que alguma coisa mudou ou está a mudar relativamente ao modo como nós lidamos hoje com a transgressão, nomeadamente sexual? Algo que nem os melhores teorizadores do assunto puderam prever completamente, isto é, ao mesmo tempo que a transgressão parece completamente integrada, fazendo parte da norma, como diz Zizek, repete, exigindo sempre mais novidade, mais transgressão, não apenas no campo sexual, mas também na esfera da arte e em praticamente todos os domínios da atividade humana, haja uma espécie de recuo perante o excesso tóxico que isso representa, de tal modo que a perversão generalizada, e sempre com novas e mais abusadas formas de se expressar, parece conviver hoje, estranhamente, com um enorme acréscimo de queixa ou de denúncia de assédio, de abuso sexual. Como se aquilo de que era acusado Freud, e todos se lembram desse termo, pansexualismo, não só estivesse finalmente realizado, como, ao mesmo tempo, provocasse efeitos paradoxais. Por um lado, o recuo, a defesa, digamos, neurótica. Por outro, o tédio, o aborrecimento. Pois haverá algo mais estéril e aborrecido, pergunta num dos livros Zizek, do que sucumbir à injunção para inventar constantemente novas transgressões e provocações artísticas, como as performances onde os autores se masturbam no palco ou praticam incisões no próprio corpo, ou os escultores que expõem cadáveres de animais em decomposição aos excrementos humanos, ou, paralelamente, a exigência de praticar formas cada vez mais atrevidas de sexualidade. Lacan parece ter antecipado este cenário em 1974, num texto que se chama Television, e que reproduz mesmo uma sessão de televisão, ao responder à pergunta que consistia em saber se o facto de gozarmos tão mal seria culpa da família, da sociedade, ou em particular do capitalismo, como estava na moda pensar na altura. E nessa altura, Lacan, falando do tédio que se apossa de jovens que se entregam a relações sem repressão, diz o seguinte: mesmo que as lembranças da repressão familiar não fossem verdadeiras, seria preciso inventá-las. Numa época em que a família se transforma a olhos vistos, a sociedade assiste à liquefação dos seus elos supostamente mais sólidos e o capitalismo, em particular, integra e faz apelo à inovação e transgressão permanentes, mesmo se o atual discurso da austeridade em alguns países pode levar-nos a pensar o contrário, mas eu diria é só um intervalo, não será que nós próprios começamos a inventar, por vezes sob a forma de desculpas, modos de fazer face, de recuar perante o excesso transgressivo, imperativo que nos atormenta? E se a repressão, em vez de ser, como pensam muitos, aquilo que nos impede de gozar, fosse pelo contrário o seu dispositivo, a sua condição? Ela podia gerar ela podia gerar culpa nos indivíduos, como reconhecia, como sabem, Freud no texto Mal-Estar na Civilização, mas dificilmente gerava tédio. Em matéria sexual, quase tudo parece ser atualmente possível, excetuando talvez a pedofilia, desde que haja consentimento e segurança. A nossa época da transgressão permanente é ao mesmo tempo obcecada pela segurança. Sexo? Sim, mas seguro. É por isso que Zizek chega a perguntar, a certa altura, se o amor não seria hoje a verdadeira transgressão. Ou, como diria Jean Le Carré, aquilo que ainda se pode trair. Podemos dizer com efeito que há sexo seguro, mas alguém pode garantir a segurança do amor, o amor seguro? E o que seria
O que é um amor seguro? Amar é sempre inseguro. Um negócio perigoso, como diria Guimarães Rosa, em homenagem aos nossos colegas que vieram do Brasil. É por isso que se tenta cada vez mais medicalizar o amor, procurar que não se ame demais. Há esse das mulheres que amam demais, por exemplo, pois é perigoso e arriscado para o próprio ou para os outros. Além disso, o amor é algo que se esfuma, que não se agarra, que é, parafraseando Zizek, menos que nada. Ou, como diria Lacan, e ele repete muitas vezes esta ideia, amar é dar o que não se tem. Talvez resida aí o núcleo subversivo do cristianismo. O facto de ter introduzido o amor como paixão violenta, perigosa. Contudo, a própria religião parece estar a retirar-se, como dizia Hegel, para a esfera do sentimento. E eu aqui reproduzo mesmo uma citação de Hegel: um sentimento tal que manifesta um conteúdo muito indigente e despojado. O caso do novo Papa é exemplar, do meu ponto de vista. Simpatia mediática, irradiante, ele parece completamente à altura da nova era. Se não pensarmos, o que também é possível, que tudo não passa de aparência, podemos legitimamente perguntar se não estará a acontecer na religião o mesmo que tem vindo a acontecer em matéria sexual e ao nível da sociedade capitalista na sua fase atual. Isto é, tornando-se segura, despojada da substância perigosa. Uma religião descafeinada, por assim dizer. Ainda se dizia recentemente, um dia destes, que o novo Papa parece que cometeu um lapso, confundiu caso com caso, que é outra coisa, é um palavrão, caso com 2 Zs, e então alguém comentava no Facebook, pois é, que ele é humano, errar é humano, e portanto o Papa também é humano, e o café não tem cafeína. Ao mesmo tempo que apela ferozmente à transgressão e ao consumo, a ideologia capitalista vigente, a par da tecnociência, encarrega-se de retirar a substância perigosa dos objetos que são produzidos e comercializados. Assim, podemos beber café aparentemente sem problemas, porque é descafeinado, beber cerveja sem álcool ou fazer sexo seguro, para referir apenas a alguns dos muitos exemplos dados por Zizek. Os dois imperativos andam juntos, de mãos dadas. O que incita ao consumo é também, ao mesmo tempo, o que o retrai. É possível consumir tudo o que quisermos, sem nos abster de nada, pois alguém se encarrega de retirar dos objetos a substância perigosa. Dito isto, talvez possamos responder agora à questão que enunciei anteriormente. Para a psicanálise de orientação lacaniana, e sublinho este termo, porque nem todas as psicanálises são iguais, a substância perigosa tem um nome: gozo. Em francês, jouissance. O gozo é a única substância admitida na psicanálise por Lacan. Em termos lacanianos, trata-se, portanto, de libertar o prazer consumista do excesso tóxico do gozo. Ao mesmo tempo que se diz goza, consome, excede, transgride, procura-se neutralizar a substância perigosa que tornaria insuportável para o sujeito um tal gozo. É por isso, e parece-me interessante sublinhar esta ideia, é por isso que a noção de prazer, Lust em alemão, plaisir em francês, não deve ser confundida de modo nenhum com o termo gozo, jouissance. Prazer, eu diria, é um limite, uma defesa contra o gozo, como diz Lacan, contra a substância perigosa. A substância tóxica do gozo pode ser vista até na forma como se lê muitas vezes a atual crise dos países do sul da Europa. O que temos andado a fazer, com efeito, nós ou os gregos, por exemplo? Se não a gozar demais. Enquanto os países do norte trabalhavam e se abstinham de gozar, nós supostamente gozávamos sem trabalhar. Ainda um dia destes alguém confirmou isso, a ideia de que nós somos pequenos e preguiçosos.